Salmo de número 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados no sono profundo. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista uma vez que te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Salmo de número 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste-me os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente o que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram águas e os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma parte para a outra. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmo de número 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja.
não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes de rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente dos céus e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isto consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu seus rios em sangue, as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de mosca que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. E os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altos e moveram seu zelo com as suas imagens de escultura.
Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com vinho, e feriu seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas e o tirou do cuidado das que se acham prenhes, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Salmo de número 79. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembre das nossas iniquidades passadas. Venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E torna os nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto da sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Salmo de número 80. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assenta entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar, e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por elas a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende-nos dos céus e vê, e visita esta vide.
e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor. Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.